Olá, alunos. Vamos iniciar a correção da aula de matemática trabalhada essa semana, onde nós trabalhamos com as ideias de funções. No nosso primeiro quesito, nós tínhamos uma tabela que falava da relação do tempo gasto por uma máquina para a realização de impressão e a quantidade de panfletos produzidos por ela nesse intervalo de tempo. Então, nosso primeiro questionamento era quantos panfletos, né, essa máquina consegue imprimir em 1 minuto. Então, eu tinha mostrado para vocês, já tinha deixado estruturado qual era a organização do cálculo a ser realizado. Né? Então, em 2 minutos, são produzidos 36 panfletos. Em 1 minuto, quantos panfletos a máquina consegue imprimir? Então, aqui a gente ia fazer produto dos meios pelos extremos, 2 vezes x, 2x, 1 vezes 36 é 36. Aqui é a hora da gente isolar a letra, né? Isso aqui é a equação do primeiro grau. Então, eu isolo a letra, fica 36. O número que acompanha a letra desce para dividir. 36 dividido por 2 é igual a 18. Da mesma forma, como eu disse também durante a explicação, isso poderia ser feito de cabeça, um cálculo de cabeça. Se em 2 horas são produzidos 36 panfletos, obviamente em 1 hora vai ser produzida exatamente a metade, né? Então, seriam aí os 18 panfletos produzidos pela máquina em 1 minuto. Na letra B, pergunta se a quantidade de panfletos impressos tem relação com o tempo em minutos, né? Então, a gente observa que sim, óbvio que sim. A quantidade de tempo tem total relação com a quantidade de panfletos que vão ser impressos pela máquina. E na letra C, eu pergunto qual é a função dessa operação. Então, a função que nós teríamos seria N referente à quantidade de impressões igual a 18 vezes T. Por quê? Porque 18 é a quantidade de panfletos que são imprimidos por minuto. Então, por isso que 18 seria a nossa base, né? Então, aqui seria 18, que é a quantidade de panfletos impressos por minuto, e T, que seria a relação de tempo. Então, essa seria a nossa notação de função relativo ao problema que nos foi apresentado nesse primeiro quesito. No segundo, nós tínhamos uma tabela que trabalhava com a fórmula de soma da medida dos ângulos internos de uma figura geométrica, né? Então, eu construí com vocês a tabela de uma figura que tem 3 lados, eu construí com vocês também a tabela de uma figura que tem 4 lados, e aí ficou para que vocês resolvessem quantos graus tem uma figura de 6 lados. Então, nós iríamos colocar aqui, ó, né? Como eu coloquei para vocês, nós trabalhamos tanto a figura de 2 quanto a figura de 4, para que você visse como é que é a resolução desse processo. E agora a gente vai resolver a de 6 lados, não é isso? Então, no lugar de N, a gente vai colocar 6. 6 menos 2 é igual a 4, e 4 vezes 180 dá 720 graus. Ou seja, uma figura composta por 6 lados tem 720 graus nas suas medidas de ângulos internos, né? No somatório das suas medidas de ângulos internos. Agora, vamos identificar quantos graus nós teremos numa figura composta por 7 lados, certo? Uma figura de 7 lados, eu teria 7 menos 2, que são 5. 5 vezes 180 dá exatamente 900 graus, certo? Então, esses seriam os resultados referentes a essas duas figuras que nós ficamos para resolver. E quando ele refere-se à questão da notação, ou seja, qual é a fórmula que eu utilizo para encontrar esses resultados? É essa que nós estávamos trabalhando, S, que é igual a N menos 2 vezes 180. Com esse 180 sendo um número igual ou maior que 3. Porque durante a explicação, no primeiro slide, eu disse a vocês que a quantidade de graus ela só começa a contar a partir do triângulo, que é uma figura composta por 3 lados. Então, por isso que o nosso valor de n precisa ser 3 ou um número maior que 3. Não pode ser menor, porque essa figura não existe, certo? Espero que vocês tenham conseguido acertar essa segunda questão. E aí nós temos o último quesito, que também era bem simples, ia ser feito de acordo com essa notação do terceiro quesito, onde o valor de n ia ser substituído por esse valor
atribuída a cada uma das letras. Então, na letra A, o nosso valor de N seria 3. 360 dividido por 3 dá 120. Na letra B, o nosso valor de N seria substituído por 4. Então, eu teria 360 dividido por 4, que me dá 90 graus. Na letra C, o nosso valor de N seria substituído por 5. 360 dividido por 5 seriam 72 graus. E na letra D, o valor de N seria 6. 360 dividido por 6 me daria um total de 60 graus. Então, essa foi a atividade que nós tínhamos referentes ao trabalho de ideia de função, nosso primeiro contato com esse conteúdo geométrico que nós iniciamos nessa semana. Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.